Galera, percussão é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir fazer quando a gente está iniciando o ciclo ali da semiologia. Realmente é muito difícil por dois motivos. Primeiro, a técnica não é uma técnica simples. E segundo, porque a gente tem que saber escutar os sons, a tonalidade de cada local que nós estamos percutindo. E isso muitas vezes, principalmente quando as pessoas não estão muito acostumadas à música, a ouvir tonalidades, amplitudes diferentes, realmente fica um pouco mais difícil. Mas fica tranquilo, que agora nesse vídeo eu vou te passar tanto a técnica teórica, mais prática, e você vai ser capaz de escutar cada um dos sons. Mas antes disso, antes de eu te mostrar na prática, eu vou mostrar para vocês também como que é a anatomia desse local que a gente vai percutir. Então repara só, vamos ver aqui esse aplicativo de anatomia. Aqui a gente tem o esqueleto e aqui eu vou colocar os órgãos que são importantes na percussão. Repara que aqui está o coração. Além disso, outro órgão importante é, por exemplo, o pulmão e a parte também digestória, quando a gente for percutir. Então repara só, quando a gente for percutir o tórax e o abdômen, que são as estruturas que geralmente a gente percute num dia normal, no exame físico normal, a gente tem que saber quais são as tonalidades que vão ser ouvidas. Na realidade, a gente tem que saber, por exemplo, que existem diversas tonalidades. Por exemplo, o mais comum é a gente dividir em três: maciço, atimpânico e o timpânico. O maciço é aquele que é um pouco mais baixo, um pouco mais agudo. O atimpânico é aquele que está no meio. E o timpânico é aquele que é um som bem alto, que a gente ouve bastante, mas ele é mais grave. Então vamos lá. Se eu pego aqui, calma aí. Se eu pego aqui e percuto na região do tórax, a gente consegue ver que nesse local aqui tem somente pulmão. Se eu sei que nesse local só tem somente pulmão, ele vai ter uma tonalidade que tem um pouco de ar e um pouco de órgão maciço, e isso dá a tonalidade atimpânica. Quando eu abaixo aqui ainda no hemitórax direito, no local onde tem pulmão, mas ainda tem o fígado aqui embaixo, vocês estão vendo? Sabe quando tem aquela interposição entre fígado e parênquima pulmonar? Nesse local vai ficar submaciço, porque vai ficar entre o maciço do fígado e o atimpânico do pulmão. Quando eu abaixo ainda mais aqui nesse tórax, eu chego no local onde só tem fígado. E nesse local onde só tem o fígado, aí sim, é totalmente maciço. Vamos abaixar agora, chegar no abdômen? Quando a gente chega aqui no abdômen, olha só, o que tem nesse grande espaço aqui do lado esquerdo? Víscera. Mas não é uma víscera que é igual ao fígado, é uma víscera oca, o intestino, está cheio de ar. E aí ele passa a virar timpânico, que é um som que é como se você estivesse percutindo ali um barril cheio de ar. Beleza, o lado esquerdo é um pouco diferente. Porque no lado esquerdo a gente tem o coração. E quando você tiver o coração na interposição entre o parênquima pulmonar e o coração, é a mesma coisa que a interposição aqui do fígado, do parênquima pulmonar, submaciço. No ictus cordis, que é o localzinho onde você tem somente o coração, aí sim, vai ser totalmente maciço, porque você só tem uma víscera que é oca, cheia de sangue, cheia de líquido. Se você percute, por outro lado, o local onde você só tem parênquima pulmonar, aí você tem atimpanismo. No local mais para baixo aqui, onde você tem o pulmão e aqui o finalzinho do tórax, que a gente vai ver em outros vídeos, que é o espaço de Traube, ele é totalmente timpânico, porque ele também só tem aqueles locais onde está o intestino delgado e o intestino grosso. Beleza, essa foi a parte inicial de teórica que a gente tem que saber para a gente entender quais são os sons aqui. Agora vamos ver na prática como é que isso funciona. Olha só, técnica para percutir. Nós vamos colocar, quem é destro, vai colocar a sua mão esquerda repousada no local onde você quer percutir. Eu vou percutir primeiro aqui no abdômen, que é um pouco mais fácil de escutar. A técnica correta diz que você deve repousar somente o dedo médio, sem encostar os outros dedos, porque senão eu abafo o som. Quando eu repouso somente o dedo médio, eu vou utilizar a minha mão direita para percutir num local que transmite bastante energia, para voltar essa energia na forma de som. O local que transmite mais energia é a articulação interfalangiana distal, porque eu consigo ter mais mobilidade. Então, nesse local, eu vou percutir com também o meu dedo médio da mão direita 2 vezes.
Nessa situação aqui, eu percuto 2 vezes e reparem que eu não repouso a segunda batida. Esse é um erro muito comum. Ao invés de eu percutir assim, que é o normal, eu poderia percutir erradamente assim. Se vocês ouvirem com bastante calma, vocês vão reparar que realmente tem um abafamento desse som. É como se eu estivesse percutindo assim, ó, com a mão toda encostada nesse abdômen. E é por isso que eu tenho que percutir 2 vezes, sem repousar. Reparem, gente, também que eu não movo nem qualquer articulação indiscriminadamente. O que eu movo aqui somente é a articulação do punho. Tem que realmente fazer essa movimentação. Porque uma das grandes dificuldades é acertar aqui essa percussão. Realmente fica muito difícil se eu mexo muitas articulações. Porque eu não sei onde é que direito que eu estou batendo. Mas se eu mexo somente uma articulação, fica muito mais fácil. Beleza? Tem que mexer somente essa articulação. Você vai dar 2 percutidas com o dedo médio, sem repousar a segunda batida. Não pode mexer o cotovelo, nem muito menos o ombro. Beleza, então vamos ver aqui como é que é a percussão normal. Aqui, iniciando, lembra de que tem aqui só parênquima pulmonar. E o que a gente consegue escutar? Timpanismo. Vai ter um momento que eu vou baixando, ficou um pouco um som diferente, repararam? Olha só, olha a diferença. Nesse local aqui ficou um submaciço, que é onde você tem interposição entre fígado e parênquima pulmonar. Se eu abaixo um pouco mais, fica ainda mais diferente, reparam? Esse local tem um som mais baixo, vocês conseguiram ver? Um som mais baixo e mais agudo, característica de um som maciço. Se eu abaixo ainda mais, eu de novo chego no local que tem timpanismo. É totalmente diferente da maciçez, que também é diferente do atimpanismo. Beleza. Agora vamos para o lado esquerdo. De novo, nesse local onde só tem parênquima pulmonar, eu vou ver atimpanismo. Quando eu vou abaixando e chego no local aqui do ictus cordis, vamos procurar os ictus cordis. Estão vendo como o som é diferente? Nesse local aqui eu sei exatamente que é o ictus cordis dele, porque está um som maciço. Quando eu abaixo, chego aqui no finalzinho desse tórax, que tem aqui a caixa torácica ainda, e na parte do abdômen, aí sim, eu escuto, se o Lucas estiver normal, timpanismo. Se vocês repararam bem, vocês vão ver que no local, alguns locais que tem teoricamente o mesmo som, tem uma sonoridade que é um pouco diferente. E realmente isso é muito difícil quando a gente está pegando na prática, assim, para ver, tentar diferenciar, principalmente quando a gente está começando, porque a gente acha que as coisas têm números, né? São A, B e C, até 100 é uma classificação, até um outro número é outra. A dificuldade é que aqui não tem número. Aqui é a sua capacidade de avaliar a sonoridade, a característica dessa sonoridade, que nesse caso são 2. A amplitude desse som, que diz se o som vai ser alto ou baixo, e a frequência desse som, que diz se o som vai ser agudo ou grave. De novo, eu vou repetir. O timpânico é aquele que é bem alto e é bem grave. O atimpânico é aquele que está no meio. E a maciçez é aquele que é bem baixo e bem agudo. Galera, essa foi a técnica de percussão.